Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de prédios, de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 5,09. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,17%, o que é um dividendo muito elevado para um fundo de tijolo. Mas atenção, ele só entregou todo esse dividend yield aqui para quem tem um fundo nessa base aqui próximo de R$ 5,00. Esse é um fundo que está sendo negociado atualmente, é um PVP de 0,50, ele está com 50% de desconto. Então o dividendo é grande para quem tem ele na base aí descontada. É um fundo que tem uma liquidez mediana, atualmente negociando uma média de 459 mil por dia, e ele vem de uma desvalorização de menos 28% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele tinha uma base estranha, ele era de base 60, ele acabou desdobrando para vir para a base 10. Então, durante um período, ele era um fundo que estava sendo negociado com ágio em momentos que outros fundos não estavam sendo negociados com ágio, principalmente fundos de tijolos. E por quê? Chuta. Por que que nesse período aqui, entre maio de 2020, né, pós-pandemia, e início de 2022, um momento que os fundos de lajes já vinham sendo negociados abaixo do seu VP, esse fundo estava sendo negociado com ágio. O mercado, ele é imediatista e rentista. Neste momento aqui, o fundo estava fazendo uma distribuição muito alta. Então, o mercado achava que era algo para sempre, sendo que era algo de um ano de distribuição. O fundo ele vendeu um dos seus imóveis lá para o RBVA. E aí, com essa venda, ele destravou bastante lucro e ele fez a distribuição desse lucro durante um ano. Então, como ele distribuiu bastante dividendos, é um fundo que hoje ele está na base 10, tá? Era como se ele tivesse sendo negociado ali acima de R$12. Quando estava próximo de cessar essa distribuição extraordinária, aí o fundo despenca. Inicialmente a sua cotação cai para perto do VP, depois, já lá no meio do ano de 2022, né, antes das eleições, a sua cotação caiu para próximo de R$8. Durante as eleições o fundo esboçou uma recuperação voltando ao seu VP, mas passadas as eleições o fundo novamente despenca para R$8. Durante o ano de 2023 ele esboça uma pequena recuperação, mas durante todo o ano ali, o resto do ano 2023 até o iniciozinho ali, meados de 2024, o fundo fica novamente ali mais ou menos a R$8. Durante o final do ano de 2024, esse fundo começou a cair. Então, antes do momento de queda que ocorreu com outros fundos, né? Que a queda ocorreu aqui entre outubro, novembro e dezembro, foi a queda maior. Então, antes disso, a cota já tinha caído para R$6. Depois, caiu para algo mais ou menos a R$5. Durante aquele menor valor ali, ó, o fundo beirou os 4,30 e agora ele vem num cenário de recuperação ali mais ou menos próximos a R$5. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e ele é de mandato renda. Ele é um fundo de lajes, ele é de tijolo, ele é por prazo indeterminado e de gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, assim como vamos deixar para ver lá também sobre vacância. Esse é um fundo que atualmente conta ali com mais de 150 mil cotistas e ele tem mais de 82 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$10,29, ele tem um valor de mercado de 852 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi ali de 5 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre a rentabilidade do fundo. Então, esse fundo, no momento que ele estava fazendo distribuições ali extraordinárias, né, para ser um fundo de tijolo e estar superando o CDI, né, então isso aqui era um ponto bem extraordinário. Como a cotação do fundo despencou, atualmente o fundo vem sofrendo muito. Então, nesse período aqui de avaliação, o fundo vem com menos 20% de rentabilidade. Então, os dividendos entregues nesse período ajudaram a amenizar aí um pouco isso. O CDI bruto nesse período foi de 55%, o IPCA de 36%, o IFIX 31% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 110%. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E naqueles momentos que o fundo estava entregando um dividendo mais elevado, ó, o dividend yield dele beirou 0,8% e beirou 1%. Mas aqui, o fundo estava sendo negociado até acima do que ele vale, né?
Depois, o mercado exigiu bastante desse fundo, exigia que o dividend yield dele fosse de no mínimo 0,7 e mais ou menos 0,8, o que é muito para um fundo de tijolo, e atualmente está exigindo ainda mais. Então, por que eu digo que o mercado está exigindo mais? O mercado quer que o dividend yield seja alto. E o que ele faz? Derruba a cotação para que o dividendo pago seja algo atrativo. Então esse fundo não está aumentando os dividendos. Os dividendos vêm meio que, na verdade, tendo quedas, caindo, e cada vez mais o mercado derruba a cotação para que o dividendo entregue seja atrativo. Então note, ó, a queda nos dividendos, que nesse período que ele entregou 9 centavos, 12, 13, depois estabilizou-se em 7, 6 e 5, né? Então no dia 30 de abril, o fundo vai pagar no dia 15 de maio essa quantia aí de 5 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo aqui for ao ar, já vai ser lá para quase no final do mês de maio, ou seja, já vai estar quase no final de maio para anunciar dividendos ali de junho. Pelo menos até o final do primeiro semestre, junho e julho, né, que o que o fundo apura em junho, ele paga em julho. Então, mais 2 valores para frente, acredito eu que o fundo consiga aí entregar no mínimo 5 centavos. Pode até ser que ele aumente um pouquinho o patamar de entrega para os 2 próximos meses, porque ele tem um valor ali extraordinário e, teoricamente, o fundo ele tem que entregar aí esse lucro extraordinário dele. Então, pode ser que nas 2 últimas entregas ou na última, ele faça uma distribuição ali extraordinária. Aguardemos para ver se isso vai se concretizar, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio aí financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso canal, torne-se membro aqui no YouTube, né, do nosso canal. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, vocês ainda vão ter vários benefícios. E o valor é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor baratinho, mas que nos ajuda muito. Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. E você também tem preferência quando pede vídeos aqui no canal. Outra forma de apoio financeiro, nós contamos aí com uma planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha, ela tem muitas funcionalidades, é barata, acessível e vai te ajudar de inúmeras maneiras, até mesmo no controle e organização dos seus ativos. E mais, adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de vocês nos apoiarem financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis e com conteúdo aí muito agregador. E mais, na aquisição dos nossos e-books, além de você ir ajudar imensamente, né, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Então aqui a gente chega no relatório gerencial entregue pelo fundo, é um relatório aí bem fresquinho e bem atualizado. Aqui ele traz o índice, né, com as informações, e aqui a gente vê algumas informações. O quanto ele estava sendo negociado na data de fechamento do relatório, o quanto ele estava valendo, o número de cotistas. O fundo ele tem uma taxa, né? Até 500 milhões a taxa seria 1,20. Aí o que excede de 500 milhões, né? Hoje mais ou menos uns 300 e poucos milhões. Nessa outra faixa cai para 1,10. E quando esse fundo crescer, aí essa outra faixa cai para 1%. O fundo cobra 20% de performance se conseguir bater IPCA mais 6. Aqui ele traz alguns destaques, né? Então o fundo recebeu ali, ó, a segunda parcela da venda do BM336. O fundo recebeu ali, ele vendeu 49% desse imóvel e ele recebeu a segunda parcela. O dividend yield médio do fundo, e o fundo tem ali quase 22 centavos de resultado acumulado, né? Então, como ele tem esse valor aí, parte disso aqui é reserva de lucro por causa dessa venda. Então, acredito eu novamente que ele possa ser que ele tenha que distribuir isso aí até o final aí do resultado do semestre. Aqui ele traz comentários macro, né? Toda essa parte aqui eu vou pular, mas eu sugiro que se você gostar do fundo, o relatório gerencial e vá ler essa parte aí. Aqui ele fala sobre o recebimento da parcela. Recebemos a segunda parcela da venda do ativo BM336. Em abril de 2025, o fundo recebeu a segunda parcela referente a 49% da venda lá do imóvel. O valor recebido foi 25% do preço, foi 28 milhões, acrescido de 1,5 milhão a título de correção monetária, totalizando 29 milhões e meio. Esse resultado aí gerou um resultado não recorrente, ó, de 15 centavos.
Então, esse não recorrente aqui de 15 centavos é lucro. E pelo menos 95% disso o fundo precisa distribuir ao final do semestre. Por isso que eu digo que pode ser que mês que vem, ou nos 2 próximos meses, ou pelo menos no último mês, que isso aqui vai ser junho mais para pagamento de julho, eu acredito que pelo menos uns 10, 12 centavos disso talvez tenha que ser entregue, né? Aguardemos para ver aí o que vai acontecer. Essa terceira parcela que vai ocorrer, a última parcela, ela deverá ser paga para o fundo, é 30% do restante do imóvel, tá? E vai ser pago até abril de 2026. Aqui ele fala o seguinte, ó. Atualizações. No mês de abril, o Vino gerou um resultado de 20 centavos e foi positivamente impactado por essa venda. Então ele distribuiu 5 centavos e ele encerrou o mês com quase 22 centavos aqui de resultado acumulado. Em abril, o fundo negociou junto ao credor. Isso aqui é um ponto, assim, foi muito criticado lá no HCTR, inclusive eu também achei isso estranho, né, lá no HCTR, que o HCTR deu muito desconto, foi uma mãe. E agora o Vino, como a gente está da outra ponta, né, isso é até positivo, mas o Vino também, sei lá, me causa estranheza os credores aí terem aceitado. Olha isso aqui, em abril, o fundo negociou junto ao credor do CRI Vino, são 2 CRIs, a gente vai ver depois lá dentro do relatório gerencial, mais à frente, a gente vai ver sobre isso, ó. Ele pediu aí uma carência de amortização de 12 meses, contados a partir de abril de 2025 até março de 2026. Amortização, então assim, ele vai continuar pagando o principal, mas as pancadas de amortização ele vai ficar 1 ano sem pagar. Esses CRIs não são muito altos, não são CRIs aí que dispendiam muito para o fundo. Mas mesmo assim, depois vocês vão ver que, poxa, 1 ano sem pagar, e olha isso aqui, ó. Não houve nenhuma contrapartida ao fundo, como, por exemplo, aumento de spread, lock-up, multa, pré-pagamento, sabe? Sei lá, quando alguém abre mão de um lado, lá na ponta, lá tem que se dar outra coisa como melhoria, sabe? Isso não foi dado. Então, é bom, mas sei lá. E aqui ele fala que isso vai ocorrer até o recebimento da terceira parcela lá do BM336. Então, quando ele receber esse dinheiro aqui, vai ajudar no pagamento até dessas dívidas aqui, né? Continuando aqui, a gente chega na DRE do fundo. Aquilo que eu falei para vocês, ele está arredondando para 22 centavos, mas o resultado mesmo é 21 centavos 7, 17 milhões e quase 18 milhões aqui que ele tem de reserva. Então, em abril, o fundo teve um resultado extraordinário, não é tudo. Na verdade, o fundo dentro do seu recorrente nem está gerando tudo isso, ó. Ele gerou um resultado de 7 milhões e 900, resultado financeiro foi negativo, por quê? Do dinheiro que ele tinha em caixa, gerou 200 mil, mas a dívida que ele tem que pagar é 3 milhões e 100. Então, por isso que dá esse resultado negativo aqui. O que vai para o bolso da gestão ali, ó, 376 mil, e aí o resultado foi de 4 milhões, e o não recorrente, 12 milhões. 10 milhões aqui, ó, de ganho de capital. Então, aqui a gente vai fazer, né, como eu costumo fazer, nós vamos calcular na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então, o fundo teve como resultado aqui, ó, 9 centavos 6, isso aqui no acumulado de 2025, mais essa receita aqui do caixa. Então, a gente vai ver o que essas duas receitas representam frente o total de despesas aqui que vai para o bolso da gestão. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 0,004, esse valor vezes 100, dividido aqui, ó, por 9,6 mais 8, vai dar 0,104. Então a gente vê que as taxas do fundo estão em 3,86, mas não é só isso. Isso aqui está baixo por causa desses não recorrentes, tá? A taxa do fundo está beirando ali entre 8% e 10% mais ou menos. E aqui a gente observa que o fundo vinha com a reserva de 6 centavos 7, depois desse não recorrente saltou ali para 21 centavos 7 de reserva aí, distribuível. E aqui ele mostra o histórico de distribuição, veio caindo, né, de 6 centavos para 5,25. Atrás, essa parte aqui cinza, né? É o quanto ele tinha de reserva, ela veio baixando e agora com esse não recorrente ela foi lá em cima novamente. Então, o fundo tem uma reserva bem considerável aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia o Vino 11? Você tem, já teve ou teria esse fundo? E se não esse, você tem algum outro fundo de lajes no seu portfólio?
Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente tenho esse fundo, apesar de toda a polêmica geral ao redor dele, eu ainda acho o seguinte, eu me posicionei no fundo com desconto, né? Então eu tenho esse fundo aí mais barato do que o seu valor patrimonial, mas o meu preço não está tão barato quanto o fundo está sendo negociado hoje. Ainda assim, o que o fundo distribui frente ao meu preço médio, para os meus critérios, eu considero ser um bom fundo. É um fundo aí que está sofrendo muito e acredito eu que pode ser que ele sofra ainda mais, tá? Então, pode ser que no futuro aí ele tenha mais cortes de dividendos, caia ainda mais, mas para o médio e longo prazo, eu acho que a situação vai ser contornada. E mais, né? Apesar de tudo, apesar das críticas, apesar de realmente a gestão, entre aspas, né, de certa maneira, ter errado na sua estratégia, em razão dessas dívidas e alavancagens, eu acho que eles vêm fazendo um bom trabalho de gestão ativa. De novo, né? Esse é um fundo polêmico. Muitas pessoas politizam a questão do fundo, misturam, né, questões de gosto político com... Por exemplo, tem gente que é a favor ou contra. Aí tem gente que não gosta da Globo e pelo fundo ter comprado o imóvel da Globo, aí endoida e começa a botar questões políticas no meio, sabe? Então, o ponto principal para mim é as dívidas, entre aspas, foram mal feitas, né, entre aspas, e isso vem refletindo e machucando muito o fundo. Hoje, o mercado está um pouco traumatizado com dívidas, né, porque elas, entre aspas, prejudicaram muitos fundos. A XP acabou com 2 fundos de lajes dela só por questões de dívida, o XPPR e o XPCM, porque errou feio na situação de estrutura dessas dívidas, né? Então... o Vino também está sofrendo bastante porque as dívidas vêm consumindo uma boa parte das receitas do fundo. Eu não acho que é algo tão preocupante igual era do XPPR e XPCM, mas é um ponto a ficar de atenção nesse fundo, né? Mas, como eu tenho uma carteira bem diversificada e tenho diversos ativos, mesmo se ocorresse uma catástrofe e o pior ocorresse de forma gravosa, isso ainda assim não afetaria o geral do meu portfólio, né? Então eu tenho esse fundo, pretendo carregá-lo. Então nesse ponto eu já até esclareço, né? Toda vez que eu trago um fundo, eu tento ser transparente se eu sou conflitado, né? Se eu tenho ou não aquele ativo. Então já antecipei, eu sou conflitado e com isso fique atento, fique esperto. Se você vê alguém falando bem ou mal de um ativo, descubra, né? Tente saber se a pessoa é transparente para dizer se ela tem ou não. Porque você não sabe se a pessoa está bem intencionada, quais os reais motivos, porque... existe patrocínio, às vezes a pessoa está ganhando para falar bem, ou às vezes a pessoa ganha para falar mal também, né? Ou só é aquela pessoa também que só quer tocar o terror. Ao invés de tentar educar e ajudar e contribuir, fica só trazendo pontos destrutivos, né? Mas enfim, tenho fundo, pretendo carregá-lo, mas eu não acho que esse fundo deveria estar na carteira de pessoas iniciantes ou pessoas que são muito sensíveis aí a oscilações. Então, o fato de eu ter não significa que você deva ter, não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal finalmente rompeu os 18 mil e continua crescendo, né? Então nos ajude a chegar aí aos 18.100, 18.200, 19, 20. Continue se inscrevendo no canal e nos ajude a bater os nossos 20 mil inscritos. O nosso canal está presente em diversas plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? E aí o pessoal já deu uma chiada. Porque o fundo tinha uma guidance aqui, ó, que ia ser maior. E eu até quero saber o que eles vão fazer de engenharia financeira, porque eles diminuíram essa guidance aqui do final do semestre. O fundo tem que distribuir 95% do lucro que ele tem. E essas vendas com lucro, né, deveriam estar aqui. Então, tinha nos relatórios anteriores um dente aqui, ó, que ele deveria distribuir aqui no final do semestre a mais, e ele retirou. E até o final do ano, ele estima que ele vai manter a guidance entre 5,5 e 4,5, ou seja, ele vai manter os 5 centavos aí até o final do ano. Vamos ver o que pode ocorrer aí e como que vai ser essas questões de distribuição aí. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade que o fundo traz comparativamente a outros benchmarks, né? E o fundo vem sofrendo, perdendo para o CDI, até mesmo para o IFIX, e ele está sofrendo bastante. Aguardemos para ver aí. Enfim, continuando aqui,
O fundo mostra a quantidade de cotistas, né, o quanto ele vem caindo. Já chegou a ser na casa de 154 mil e atualmente está ali com 150 mil cotistas. Ele mostra também a sua liquidez, que já foi maior em outros meses, e atualmente está nessa casa aí de mais ou menos 500 mil por dia. Aqui a gente vê a carteira do fundo e, novamente, né, o fundo ele tem de imóveis 1 bilhão e 200 milhões, mais 50 milhões ali em caixa, mas ele tem de dívidas quase 500 milhões. E isso aqui é muito. Isso aqui influencia bastante, tá? E o que ele pediu de desconto? Lembra do Crivino que ele pediu desconto? Então ele vai ficar 1 ano sem precisar amortizar esse Crivino aqui, ó. Só que os valores não são tão grandes assim, ó. É 30 e poucos milhões apenas, tá? E inclusive, isso aqui, ó, ele pegou esse dinheiro para pagar a dívida. Então ele fez dívida para pagar a dívida. É como se fosse, desculpa o linguajar, tá, gente? Já tô na merda. Aí eu vou e pego o cheque especial para pagar a dívida, sabe? Foi mais ou menos isso. Então o que a gente observa, ó? Com o dinheiro que o fundo gera de receita, ele paga esse azulzinho aqui, ó, que é o principal. E esses juros e correção monetária, isso aqui ele tem que de tempo em tempo, são amortizações e tal, né, ele tem que acontecer de tempo em tempo. Ele pediu para dar uma aliviada, né? Mas note que é sempre um volume aumentando tanto o principal quanto as amortizações nos demais anos, né? Então, se esse fundo não conseguir vender imóveis ou não conseguir captar recursos aí no mercado, a situação vai complicando para ele, por quê? Pode ser que ele tenha que fazer mais dívidas aí e, enfim, pode ser começar a se tornar uma situação aí complicada, né? Aqui a gente vê alguns indicadores operacionais, que eu até considero ser um ponto de atenção do fundo, né? Ele costuma ter contratos mais baratos do que a média de mercado e, com isso, ele costuma ter uma taxa de ocupação superior. Os fundos de lajes vêm sofrendo muito. Então, esse fundo vem ali atualmente com 92% de ocupação, enquanto a média de mercado é 78%. Então, menos mal que o fundo vem com boa ocupação. Ele não tem atualmente eventos de inadimplência, ele já chegou a ter 4 meses de inadimplência e recebeu essa inadimplência. Então, hoje a inadimplência do fundo está zerada. Continuando, a gente vê o portfólio do fundo. Tudo isso aqui, ó, que está no pontilhado, significa inquilinos que têm contratos atípicos. Então, a Globo é 46% aí dos inquilinos, mas tem também a Vitacom e a própria Vinci, a Vino aí, a gestão da Vino, né? Também é inquilina de próprios imóveis, ela paga aluguel para ela mesma, né? Então, um ponto de atenção aqui, de risco, que eu sempre trouxe, né? Essa questão da Vino ter alta concentração da Globo, né? 46% aí ser o imóvel da Globo, é 46% de receita de um único inquilino, e isso aí é um ponto de atenção a ser observado. Então, hoje o fundo, ele tem ali 27% de seus contratos típicos, 73% atípico. Ele tem diversos segmentos aí, ó. 51%, praticamente a Globo, mas tem mais, tá? É do setor de comunicação, mas tem também construção, financeiro, escritórios. Os seus imóveis, a maioria são de São Paulo, mas ele também tem posição lá no Rio de Janeiro. Aqui a gente vê o prazo médio dos seus contratos, quase 7 anos. Nesse ano de 2025, está vencendo um percentual alto, venceu ou está vencendo, ó, 20% dos contratos. Vamos ver se a gestão vai conseguir trabalhar de forma ativa aí, para que ele consiga renovar a maior parte disso, né? Depois vai ter um percentual alto de vencimento dos contratos a partir de 2028 para frente. As revisionais, quando ocorrem, ele tem 18% que já faz jus. No ano de 2025, quase 20%, ó, que tem a ver também com esses vencimentos aí. E aí depois, só nos demais anos que começa a ter um percentual de renovatórios aí. Quando renova, a maior parte dos contratos são atrelados a IPCA, 86%, e 14 indexados aí a IGPM. A maior parte dos contratos são renovados ali em dezembro. E continuando, a gente finalmente chega nos imóveis do fundo. Eu vou passar rapidamente aqui, ó. BM336, que é aquele que ele vendeu uma parte, né? Hoje o fundo é dono de 51%, porque ele vendeu 49%. O BMA Corporate, aqui tem o Oscar Freire. E o seguinte, saiu recentemente um fato relevante no mercado, que esse Oscar Freire aqui, ó, ele finalmente foi finalizado uma compra dele. Então eu não sei se já está sensibilizado aqui nesse 66,7%, tá? Ou se o fundo vendeu mais uma parte dele aqui. Nós vamos ver isso aqui depois dos próximos relatórios gerenciais, mas foi uma compra, foi uma negociação feita lá em 2023. Então, pode ser que o fundo esteja recebendo agora essa venda feita, pode ser que ele tenha vendido mais um pedaço, então aguardemos para ver se é isso mesmo. Então são os imóveis que ele possui, ó, o Vitacorá,
Ele tem um imóvel aqui em São Paulo também, o BBS, tem o Alameda, CIA Alameda, esse Lab 14.04, o Cardeal Corporate e os imóveis lá, Redlock Globo e a sede da Rede Globo, todos aí em São Paulo, esses imóveis. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Vino 11 são somente essas informações e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me,